Este é o capítulo 14 do livro de Joseph Murphy. E eu quero começar te prometendo uma coisa que só vai se completar lá no fim. Existe um detalhe silencioso, quase invisível, que costuma decidir o destino de um casamento muito antes de qualquer briga, muito antes de qualquer crise, e às vezes até antes de duas pessoas perceberem que estão se afastando. É um ponto de virada que acontece por dentro. E quando você entende isso, você deixa de olhar para os problemas conjugais como uma sequência de acidentes e passa a enxergar um caminho, uma lei, um movimento claro. Murphy abre o capítulo com firmeza. O desconhecimento das funções e dos poderes da mente é a causa de grande parte dos problemas conjugais. Ele fala do consciente e do subconsciente como duas forças que, quando não são compreendidas, fazem o casal tropeçar em coisas que parecem destino, mas são padrão. E ele também diz, com a mesma firmeza, que os atritos podem ser resolvidos quando o marido e a esposa utilizam corretamente a lei da mente. O que ele chama de casamento harmonioso não nasce de sorte. Ele descreve como algo construído por um modo de viver. Rezar juntos e permanecer unidos, contemplar ideais elevados, estudar leis da vida, fazer acordos baseados num objetivo comum e, ao mesmo tempo, preservar a alegria da liberdade pessoal. É uma união em que duas pessoas sentem aquela intimidade rara, como se virassem uma só, mas sem esmagar a individualidade uma da outra. E antes de entrar nas histórias, ele solta um aviso que parece simples, mas é forte. A melhor hora de evitar o divórcio é antes do casamento. Não porque a vida seja previsível, mas porque muitos problemas começam quando alguém entra numa união, carregando dentro de si um padrão de medo, de desconfiança, de carência ou de orgulho ferido. E, sem perceber, começa a plantar isso no lugar onde queria colher amor. Daqui a pouco você vai entender por que, para Murphy, o casamento não é apenas um contrato de convivência. Ele trata como uma união que precisa de fundamento. E quando esse fundamento está errado, tudo fica frágil, mesmo quando por fora parece perfeito. Murphy então te leva para o significado do casamento como se estivesse abrindo uma janela numa casa onde muita gente entra sem olhar o chão. Para ele, um casamento verdadeiro não pode ser construído primeiro sobre corpo, conveniência ou aparência. Ele diz que precisa, antes de tudo, de fundamento espiritual, uma união do coração. E o coração, nessa linguagem dele, não é romantismo vazio. É o cálice do amor. E amor aqui não é só sentimento. Amor é honestidade, sinceridade, bondade, integridade. São formas de amor. Ele insiste que cada cônjuge precisa ser inteiramente honesto e sincero com o outro, porque, segundo ele, quando alguém se casa por dinheiro, por posição social, ou apenas para satisfazer o próprio ego, já existe ali um tipo de falsidade que cedo ou tarde cobra seu preço. Não é que a pessoa não possa ser feliz, é que a base está torta, e uma base torta faz qualquer casa ranger. Esse trecho do capítulo tem uma calma que parece conselho, de alguém que já viu muita coisa. Não tente comprar uma união com aquilo que não é união. Não tente preencher carências internas com um casamento. Não tente usar outra pessoa como remédio para o próprio vazio. Porque quando a expectativa é essa, o amor vira cobrança, e a cobrança pouco a pouco vira ressentimento. E aqui você começa a sentir o fio que Murphy vai puxar. Ele está dizendo que o casamento é um espelho. Ele reflete convicções internas. Ele amplifica aquilo que cada um carrega. Quando duas pessoas se juntam sem clareza do que estão imprimindo no próprio subconsciente, elas acabam vivendo uma relação como se fosse um campo de batalha silencioso, onde um tenta arrancar do outro aquilo que não sabe gerar dentro de si. Daqui a pouco ele muda o ângulo. Ele sai do o que é o casamento e entra num ponto muito prático dentro do universo dele. Como a mente subconsciente participa da escolha, da atração e até do tipo de parceiro que você chama para a sua vida. E quando ele chega nisso, você percebe que para ele, o amor também obedece a uma lei. Quando Murphy começa a falar sobre atrair o marido ideal, ele não fala como quem dá receita de conquista. Ele fala como quem explica uma lei interna. Ele afirma que você já sabe como o subconsciente funciona. Tudo o que é impresso nele tende a se manifestar no mundo exterior. E então ele faz uma proposta direta. Se você é mulher, comece a imprimir no seu subconsciente as qualidades e características que deseja em um homem. Repara na mudança sutil. Ele não está dizendo para você caçar alguém. Ele está dizendo para você formar dentro de si um equivalente mental, um molde. Porque para ele, o tipo de companhia que aparece na sua vida é compatível com aquilo que você aceita por dentro. E aqui existe um detalhe que parece pequeno, mas é grande. Ele não separa atrair de ser.
Ele dá a entender que, quando você deseja honestidade, amor, lealdade, você também precisa sustentar essas mesmas qualidades em você, porque você atrai aquilo com que combina internamente. E então o capítulo apresenta a mesma ideia do outro lado, como se equilibrasse a balança, como atrair a esposa ideal. E Murphy coloca uma afirmação que parece uma oração, mas é também uma declaração de intenção. Ele descreve uma união espiritual, um amor que funciona através da personalidade de alguém com quem há harmonia. E nessa afirmação está o coração do capítulo. Não é eu quero alguém para me completar. É eu sei que posso dar amor, compreensão, paz e alegria, e acredito que posso construir uma vida boa com essa pessoa. Esse ponto muda o tom do capítulo inteiro, porque ele desloca a pessoa de uma posição de carência para uma posição de criação. O amor deixa de ser mendigado e passa a ser oferecido. E segundo Murphy, o subconsciente responde mais facilmente quando a mente está nesse lugar de abundância interior. Daqui a pouco ele conta uma história que parece simples, mas é uma virada. Uma mulher que repetiu o mesmo tipo de casamento várias vezes e não entendia por quê. E é aí que o capítulo revela como um padrão pode se esconder dentro da gente, silencioso, até a vida repetir a lição. Murphy traz então a voz de uma professora que diz, quase como um desabafo: tive 3 maridos e os 3 eram passivos, submissos, dependendo de mim para tomar decisões e dirigir tudo. E ela pergunta, com uma sinceridade que dói, por que eu sempre atraio homens assim? A pergunta dela é o tipo de pergunta que muita gente faz em silêncio, com outras palavras, em outras áreas da vida. Por que eu sempre acabo no mesmo lugar? E Murphy responde como quem aponta para dentro. Ele não trata isso como azar. Ele trata como padrão mental. Ele mostra que, sem perceber, a pessoa pode carregar um molde inconsciente do tipo de parceiro que combina com ela. Um tipo de dinâmica que ela considera normal, mesmo que seja cansativa. E quando esse molde está lá, a vida parece obedecer. Não porque o mundo conspira, mas porque o subconsciente busca aquilo que confirma a crença. A virada começa quando essa mulher aprende uma verdade simples. Quando você acredita que pode ter o tipo de marido que idealiza, terá exatamente aquilo que idealiza. E para acabar com o padrão antigo, ela faz algo que o capítulo coloca como oração, mas que é no fundo um reeducar da mente. Ela imprime uma imagem interna. O homem que vou atrair é forte, amoroso, masculino, bem-sucedido, honesto, leal, fiel. E mais do que isso, ela descreve o modo como ela deseja viver ao lado dele. Ela não pede só um rosto, ela pede uma vida. E repara no que isso faz. Muda a postura dela diante do mundo. Ela deixa de procurar repetição e passa a procurar coerência com o novo molde. Ela para de aceitar migalhas emocionais como destino. E quando você muda o que aceita, você muda o que permite entrar. Daqui a pouco Murphy mostra o tempo trabalhando. Ele fala de meses, de compromissos sociais que não agradam, de vontade de desistir. E é ali que aparece o ponto decisivo. O que você faz quando parece que nada está acontecendo? Porque é aí que muita gente quebra o processo por dentro. O capítulo conta que passaram-se vários meses, e nesse tempo, ela teve muitos compromissos sociais, mas nenhum foi agradável. Isso é tão humano que quase dá para sentir a cena. Encontros vazios, conversas sem brilho, a sensação de estar tentando e não sair do lugar. E nesse ponto, a mente costuma fazer aquilo que ela faz melhor quando está com medo: discutir, desistir, duvidar, vacilar. Só que ela se lembrava de algo que Murphy insiste em chamar de infinita inteligência. Ela se lembrava de que essa inteligência estava fazendo à sua maneira com que o desejo se transformasse em realidade, e que não havia com o que se preocupar. O capítulo usa essa passagem para ensinar uma coisa sem dizer lição. O subconsciente trabalha no silêncio. E a ansiedade é uma tentativa de arrancar a planta do chão para ver se está crescendo. Essa é uma das partes mais íntimas do texto, porque ela fala do momento em que você está sozinho com seus próprios pensamentos. Não é o momento do pedido. É o momento depois do pedido. É quando a vida ainda não trouxe nada que confirme. E mesmo assim, você decide continuar sustentando a nova imagem. Você decide não voltar para o antigo padrão. Você decide não voltar a rezar pelo mesmo medo. E Murphy faz esse ponto com delicadeza. Não se preocupe com como, porquê, onde ou quando. Confie. O subconsciente sabe como fazer. E você não precisa ajudá-lo com ansiedade. É uma ideia que parece simples, mas muda o corpo. Porque ela tira a pessoa do lugar de controle desesperado e coloca no lugar de confiança.
E aqui começa a segunda metade do capítulo. Se o subconsciente pode atrair e formar união, ele também pode, quando mal dirigido, iniciar a separação. Murphy muda o tom e pergunta, com a gravidade de quem sabe o peso disso, devo divorciar-me? E a resposta dele não vem como regra geral. Vem como uma observação humana, particular. E isso prepara o terreno para as histórias seguintes. Quando Murphy chega à pergunta sobre divórcio, ele faz algo importante. Ele recusa a ideia de uma resposta automática. Ele diz que o divórcio é um problema individual, não pode ser generalizado. Em alguns casos, ele admite, nunca deveria ter havido casamento. Em outros, o divórcio não é a solução, assim como o casamento não é a solução para um homem solitário. É uma frase que parece simples, mas carrega um mundo. Não use uma instituição para curar um vazio que é interno. E então ele te leva para a história de um jovem casal, casado há poucos meses, já querendo se divorciar. E quando ele entra no motivo, você sente como o capítulo começa a revelar o veneno invisível. O homem vivia permanentemente apavorado com a ideia de que a esposa pudesse abandoná-lo. Repara nisso. Nem é o abandono em si. É a imagem constante do abandono. É o medo repetido. É o filme rodando por dentro, todos os dias. E Murphy afirma com força. O divórcio realiza-se primeiro na mente, e depois vêm os procedimentos legais. Ressentimento, medo, suspeita e raiva já tinham tomado o lugar do amor. O casamento, por dentro, já estava rompido antes de qualquer papel. E é aqui que você sente o coração do capítulo apertar. Quantas separações começam assim, silenciosas, sem anúncio, como uma erosão diária? Essa é a virada escura do capítulo 14. Ele está mostrando que a mesma lei que atrai união pode atrair ruptura quando o que se imprime é hostilidade, má vontade, desconfiança. E ele está preparando você para enxergar sinais, para cortar o mal pela raiz antes que vire procedimento, antes que vire sentença. Daqui a pouco, ele vai descer ainda mais no cotidiano. A esposa aborrecida, o marido que remoer, o grande erro de expor o casamento a terceiros, a tentativa de dominar o outro. E finalmente, ele volta à luz, mostrando a união através da oração e uma revisão final dos atos, como um fecho de consciência. A história do jovem casal fica ainda mais clara quando Murphy aponta o que estava acontecendo por baixo das palavras. O marido, tomado pela ideia de ser deixado, vivia como quem espera a perda. E quando alguém vive assim, mesmo sem perceber, começa a agir como se precisasse confirmar a própria insegurança. Qualquer atraso vira ameaça, qualquer silêncio vira prova, qualquer expressão neutra vira acusação. E a casa, que deveria ser refúgio, vira um lugar onde se anda pisando em cacos invisíveis. Murphy descreve que a esposa ficou aborrecida e, no limite, decidiu abandonar o marido. O ponto aqui não é culpar um ou outro. O ponto é mostrar o mecanismo. Ele tinha impresso no próprio subconsciente o medo do abandono, e a vida foi se alinhando com essa imagem. A cada dia, o sentimento se reforçava. E enquanto ele reforçava a ideia, reforçava também as reações, as cobranças, os testes, a tensão. Até que a própria esposa foi empurrada para o lugar que ele mais temia. E é nesse momento que o capítulo te dá uma frase que parece dura, mas é libertadora. O divórcio é o resultado final de um longo processo mental. Ele começa com pequenos pensamentos repetidos, com a suspeita que vira hábito, com o ressentimento que se torna linguagem, com o medo que vira lente. E quando essa lente se fixa, você já não vê o outro. Você vê a sua imagem do outro. Você já não conversa com uma pessoa. Você conversa com a sua ansiedade. Daqui a pouco você vai entender por que Murphy trata a mente como o verdadeiro campo do casamento. Porque para ele, a união não é apenas morar junto, é compartilhar um clima mental. E quando o clima mental vira tempestade, as duas pessoas podem estar na mesma casa e ainda assim viver como estranhos. O capítulo então se inclina para um ponto delicado. A presença de terceiros, as opiniões de fora, as comparações, os conselhos que parecem ajudar, mas acabam abrindo rachaduras, e é aqui que ele começa a falar do erro
que muita gente comete sem perceber. Murphy diz algo que, no fundo, é um pedido de proteção. Nunca exponha o seu casamento a terceiros. Ele fala isso como quem sabe que, quando um casal começa a levar a intimidade para fora, o casamento perde sua casa interior. Porque cada pessoa que ouve traz junto as próprias crenças, os próprios ressentimentos, as próprias experiências. E, sem querer, o casal deixa de ouvir a si mesmo e passa a ouvir um coro. O capítulo fala de maridos e esposas que discutem seus problemas conjugais com parentes e amigos, e isso parece aliviar por um instante, mas depois cobra um preço. Porque para Murphy, o que você fala e repete se torna uma impressão. E quando você repete fora, você reforça dentro. Você torna o problema maior do que ele era. Você dá contorno, você dá nome, você dá história. E a história, repetida, começa a parecer destino. Ele também critica o hábito de comparar, de coletar opiniões, de deixar que a sogra, o cunhado, o amigo, a amiga, se tornem juízes do que deveria ser resolvido a dois. Não porque o mundo não possa ajudar em certos momentos, mas porque a exposição contínua cria uma terceira presença dentro do casal, o olhar de fora. E esse olhar de fora, diz ele, geralmente não tem delicadeza suficiente para cuidar de algo tão frágil. E aqui você sente o capítulo ficando ainda mais íntimo porque ele toca em uma tentação comum. Quando estamos feridos, queremos confirmação. Queremos alguém do nosso lado dizendo que estamos certos. Só que, muitas vezes, essa confirmação não cura. Ela cristaliza. Ela faz o ressentimento se sentir justificado. E quando o ressentimento se sente justificado, ele se torna confortável. E o confortável vira hábito. E o hábito vira distância. Daqui a pouco, Murphy entra num outro ponto que parece pequeno, mas costuma ser fatal, a tentativa de dominar o outro. O desejo de moldar o parceiro à força. É aí que ele introduz a ideia do erro fundamental na convivência. Murphy chama de grande erro a tentativa de fazer do cônjuge uma extensão de si. Ele diz que cada um tem direito à individualidade e que o casamento harmonioso não é uma prisão. É uma união onde duas liberdades caminham juntas. Quando alguém tenta dominar, corrigir o tempo todo, controlar, impor, o amor começa a respirar por aparelhos. E ele descreve uma dinâmica muito comum. A esposa que quer mudar o marido que quer mudar a esposa. Um acha que o outro deveria ser de um jeito. E essa ideia de deveria vira cobrança. A cobrança vira crítica. A crítica vira humilhação sutil. E a humilhação vira fechamento. O outro se fecha, porque ninguém floresce sendo atacado. O capítulo insiste num princípio simples. Não há paz quando você tenta vencer dentro da própria casa. Porque quando um vence, os dois perdem. O ambiente fica pesado. O lar vira um lugar onde se espera o próximo julgamento. E nesse clima, o subconsciente faz o que sempre faz. Grava. Ele grava as palavras, o tom, as expressões. E depois devolve isso como comportamento, como distância, como frieza. Murphy parece pedir ao leitor um tipo de maturidade. Pare de tentar transformar o outro no seu projeto pessoal. Em vez disso, transforme a atmosfera mental do casamento. Porque para ele, o que sustenta uma união não é quem manda, é o que se cultiva. E aqui o texto volta a uma ideia que atravessa o capítulo. Você pode orar pelo seu casamento. Você pode plantar dentro de si a imagem de paz, compreensão, bondade. Você pode recusar a repetição do ressentimento. Isso não significa engolir injustiça. Significa não alimentar veneno. Daqui a pouco, ele começa a abrir uma saída. A oração como prática de união, a mente como lugar de reconciliação e a construção de um clima novo. E é aí que o capítulo muda de cor de novo, saindo da crítica e voltando para a esperança. O capítulo então retorna ao que ele considera o caminho mais seguro. Colocar Deus no centro da união, não como discurso, mas como referência viva de amor e ordem. Ele fala de rezar juntos e permanecer unidos. E aqui é importante sentir o tom do livro. Murphy trata a oração como um modo de alinhar a mente, de purificar ressentimentos, de interromper padrões destrutivos. Ele sugere que, quando marido e esposa contemplam ideais elevados, estudam leis da vida,
e concordam com um objetivo comum, algo muda. O casamento deixa de ser apenas uma soma de vontades. Ele vira uma direção compartilhada. E uma direção compartilhada reduz conflitos pequenos, porque o casal não está disputando cada detalhe como se fosse guerra. Eles estão caminhando para um mesmo lugar. Esse trecho também traz a ideia de liberdade pessoal como parte do amor. Ele diz que a esposa deve ser livre e o marido também. Essa liberdade não é distância, é respeito, é confiança, é saber que o amor não precisa de correntes para existir. E quando há correntes, o subconsciente registra prisão. E onde há prisão, nasce revolta. Murphy insiste que a mente precisa ser treinada dentro do casamento. Você treina a mente para pensar com amor, para agir com integridade, para não devolver mal com mal. E isso parece simples, mas é um trabalho diário de clima, não de discurso. O que sustenta um casal não é uma frase bonita no dia do casamento. É o que se repete na cozinha, no olhar, no tom, no jeito de pedir, no jeito de responder. Daqui a pouco ele se aproxima da síntese. Ele lista em espírito os pontos que devem ser lembrados e os erros que devem ser evitados. E é aí que a promessa do começo vai se completar, porque você vai ver qual é, afinal, aquele detalhe silencioso que decide o destino do casamento por dentro. Agora a promessa do início começa a fechar. O detalhe silencioso que decide o destino de um casamento, antes de qualquer crise oficial, é o que cada um está imprimindo na mente todos os dias. Murphy faz você perceber que amor, confiança e harmonia não desaparecem de repente. Eles são corroídos por pequenas repetições internas. Suspeita repetida, medo repetido, crítica repetida, má vontade repetida. E do outro lado, também são fortalecidos por repetições. Bondade repetida, compreensão repetida, oração repetida, respeito repetido. Por isso ele diz que o divórcio acontece primeiro na mente. Porque antes do advogado, antes do papel, antes do anúncio, existe um lugar onde o casamento se rompe, no clima mental, no modo como o outro passa a ser visto, no tom com que a casa é tratada. Quando o subconsciente passa a ser alimentado com imagens de separação, de fuga, de abandono, a vida se move na direção disso. E o mais triste é que muitas pessoas acham que estão apenas se defendendo, quando na verdade estão plantando a própria perda. O capítulo também mostra o outro lado. Quando você planta no subconsciente a imagem de um casamento harmonioso, você começa a agir a favor dessa imagem. Você se torna mais paciente. Você escolhe palavras melhores. Você evita a humilhação. Você não expõe a intimidade a terceiros. Você não busca aliados para vencer o parceiro. Você busca caminhos para vencer junto. E é aqui que Murphy deixa uma sensação quase serena. O casamento é um lugar onde a lei da mente se manifesta com rapidez. Porque é convivência diária. Tudo é repetição. Tudo vira hábito. Tudo vira impressão. E a impressão vira vida. Daqui a pouco, no último bloco, eu vou fechar como o capítulo pede, com uma síntese calma e uma ponte para o capítulo 15, deixando um convite sutil, para você continuar enquanto essa compreensão ainda está viva. E assim o capítulo 14 se fecha com uma verdade que parece simples, mas que muda a forma como você olha para qualquer relação. A harmonia não é um acaso, e a separação também não costuma ser. Murphy te mostra que o casamento é construído ou destruído por dentro. Primeiro na mente. Primeiro no que se repete em silêncio. Ressentimento, medo, suspeita e raiva substituem o amor quando são alimentados. E amor, confiança e paz crescem quando são escolhidos e repetidos com intenção. Ele também deixa claro que não existe solução única. O divórcio é individual, o casamento é individual, e há casos em que a união nunca deveria ter começado. Mas, para a grande maioria, ele aponta um caminho. Aprender a usar a lei da mente, preservar a individualidade do outro, não expor a intimidade a terceiros, não tentar dominar, e cultivar um clima mental elevado, com honestidade, sinceridade, integridade e oração. O capítulo termina te chamando para uma responsabilidade tranquila. Cuidar do que você imprime no seu subconsciente sobre o amor, sobre o outro, sobre você mesmo. Porque aquilo que você repete se torna verdade interna. E a verdade interna, cedo ou tarde, encontra um jeito de aparecer como vida. No capítulo 15, essa jornada continua. E vale a pena seguir agora,
Enquanto essa sensação ainda está clara em você, se alguma parte deste capítulo te fez reconhecer um padrão, ou te deu uma esperança calma de reconstrução, então continua para o próximo. Não como quem corre, mas como quem caminha firme, aproveitando o fio que Joseph Murphy está te entregando, capítulo após capítulo, para que a mente se torne um lugar de paz e não de guerra dentro do próprio lar.